Oi, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, que trataremos um tema muito interessante. Antes de começar, vamos fazer uma constatação. Estamos em uma universidade. Então, a pergunta que eu tenho é: como nasceu esta instituição chamada universidade? É o que veremos na seguinte aula. Ponha muita atenção. Bom, então a pergunta é: como nasceram as universidades? E uma das primeiras coisas que temos que falar a este respeito, né, é que o estudo das universidades, principal criação da cultura medieval, é fundamental para a compreensão da vida acadêmica e, em geral, dos estudos da época medieval. Não se entende a Idade Média sem esta criação delas, que é a universidade. As universidades medievais são criação original desse período e são consideradas uma das mais importantes instituições da cultura ocidental. Então, eu já vou falar uma coisa. Quando vocês escutem que a Idade Média era uma época oscurantista, que não tinha cultura, vocês dizem, vocês sabem quando nasceu a universidade? E aí já não vão ter mais argumento, né? Porque o fato de que a universidade é uma instituição medieval já é suficiente argumento para descartar aquela ideia de que a Idade Média não tinha cultura, que era oscurantista e todas essas coisas que falam pessoas que nunca estudaram nada, não é? A universidade é a principal criação da cultura da Idade Média. E foi uma criação tão original e tão forte que passou o século e chegou até nossos dias e ainda nós temos universidade. E como já falei no começo, estamos em uma delas. Esta aula está sendo dada em uma universidade. Bom, um dado bibliográfico básico é que uma das principais obras de referência desta matéria é o livro de Berger, As Universidades na Idade Média, que foi editado em São Paulo por Unesp em 1909. Parte importante do que trataremos nesta aula está contida nessa obra. Bom, uma vez criadas, as universidades passaram a ser o centro da vida intelectual e praticamente tudo o que era feito pelos intelectuais da época passou a ser realizado dentro delas, não é? Ou seja, quando a universidade medieval nasce, ela tem um poder de aglomeração. Os intelectuais começam a se agrupar em torno dela, não é? E passam a ser o centro da vida intelectual. Mais ou menos como hoje, não é? Mais ou menos vocês hoje também. A maior parte do que acontece na vida intelectual acontece dentro das universidades. A teologia, a filosofia, o direito, a medicina, ou seja, as ciências em geral, encontraram nas universidades um lugar privilegiado no qual puderam se desenvolver, não é? Ou seja, estas áreas que estamos falando, teologia, filosofia, direito, medicina, encontraram nas universidades um lugar privilegiado no qual poder realizar estudos, pesquisa e principalmente o ensino para as novas gerações. E com o tempo, as universidades mantiveram um monopólio de um certo tipo de ensino, conhecido como conhecimento universitário, que abarcou quase todos os aspectos da cultura ocidental da época. Mais ou menos isso tem perdurado até hoje, não é? Hoje também temos um tipo de conhecimento que é conhecimento universitário, que se entende que é um conhecimento diferente de outro tipo de conhecimento, como, por exemplo, o conhecimento de senso comum, não é? Ou aquele que se conhece como conhecimento popular, não é? Por exemplo, não é a mesma coisa como trata um médico que se formou em uma universidade que, por exemplo, trata um médico que simplesmente aprendeu por aí alguma coisa de medicina, não é? Então, é um conhecimento universitário e outro é outro tipo de conhecimento, não é? No início do século XII, praticamente todas as escolas estavam sob o poder absoluto exclusivo da igreja e todas eram unidas a algum monastério, catedral ou qualquer outro estabelecimento religioso, não é? Ou seja, antes da criação universitária, né, existiam as escolas monacais, existiam as escolas ligadas a catedrais e a maioria, não é? Ou praticamente todas, estavam unidas à igreja, já seja monastério ou seja a catedrais.
Essas escolas eran el resultado da profunda reforma que tinha sido realizada na época de Carlos o Grande, não é? Essa reforma de Carlos o Grande foi realizada por Alcuino, não é? E Alcuino então vai dividir o ensino em várias partes. O mais importante são as 7 artes liberales, ¿no? Este programa básico de Alcuino, dividir en 7 artes, ¿no? Estaba constituido en 2 grandes blocos. El primero era el trivium. El trivium estaba constituido de gramática, retórica y dialéctica. Y después teníamos el quadrivium, 4, ¿no? Música, geometría, astronomía y aritmética, ¿no? Vocês vean que el trivium tiene que ver más con áreas de humanidades, gramática, retórica, dialéctica. Y el quadrivium podríamos decir con un área más científica, ¿no es? Música, geometría, astronomía y aritmética. Eran as 2 grandes áreas, ¿no?, da preparación dos alumnos da época. A Itália foi uma exceção, ¿no? Pues no país existían escolas leigas que eran de carácter particular y poco conocidas pela população, não é? Então, se na maioria de Europa, especialmente França, Inglaterra, a maioria das escolas estavam ligadas ou a um mosteiro ou a uma catedral, na Itália existiam de fato escolas que não estavam ligadas à igreja, que poderíamos considerar escolas leigas. Em Roma, Ravenna, Bologna, Paiva e outras cidades, a arte notória e o direito prático eram ensinados. Em Salermo, já na fronteira, ou seja, lá quase no mundo árabe, existía una escuela de medicina, ¿no es? Entonces, Italia de alguna manera fue una excepción, mas en el resto de Europa prácticamente todas las escuelas estaban ligadas o a monasterios o a catedrales. Estos estudios, ¿no es?, que eran realizados en Italia no suplantaron las 7 artes liberales, mas las complementaron, ¿no es? O sea, além de las 7 artes liberales, alguien podría estudiar medicina, além de las 7 artes liberales, alguien podría estudiar derecho práctico, alguien de las 7 artes liberales, alguien podría estudiar arte notoria. Entonces, se complementaban, nunca suprimieron, ¿no? Los 7 artes, trivium y quadrivium, ¿no? Fueron el corazón del estudio que prácticamente va a ser realizado en toda Europa. Bueno, aquí tenemos algunas universidades, ¿no? Algunas fotos de algunas universidades, ¿no? Aquí tenemos la Universidad de Roma, allá tenemos la Universidad de Paiva, que son consideradas, ¿no?, entre las universidades más antiguas del mundo, ¿no? Las universidades tienen una cierta forma de universidades, ¿no? Ustedes vean de que universidades parecen universidades y tienen esa forma más solemne, ¿no?, que da un tono de lo que es la universidad, ¿no? Aquí tenemos la Universidad de Salermo, ustedes vean nuevamente a forma majestuosa da universidade, não é? Edifícios de pedra. Bom, nestas escolas, não é, que existiam na época, programas e métodos eram ainda largamente os que Alcuino conferia às escolas da época carolíngia, não é? Por volta do ano 800 acontece esta reforma de Alcuino. As 7 artes liberales, das quais estávamos falando há pouco, eram o fundamento do ensino. A teología era su coroamento. Se comenzaba estudiando las 7 artes liberales y enseguida se pasaba a los estudios de teología, ¿no es? Se comenzaba con un nivel básico que era estudios de latín, lectura y escritura de latín, algunas nociones de Biblia y algunas nociones de liturgia. Después venían las 7 artes liberales y el coroamiento, o sea, el fin de los estudios era los estudios teológicos, ¿no es? En cada materia existían algunas obras fundamentales, lo que podríamos llamar hoy de textos escolares, ¿no es?, que eran completadas por la lectura de algunos autores universalmente conocidos. Así, el estudio de los manuales básicos de gramática, Donato y Prisciano, y de retórica, Cícero, era ilustrado por los de algún poetas antiguos como Virgilio o Ovidio. Textos de referencia existían muchos que van a ser usados. En lógica, o autor esencial era Aristóteles, pelo menos quanto ao que ele se conhecia então, isto é, os tratados traduzidos no século VI por Boécio,
que formaban o que se llamará más tarde a Lógica Vetus. Aristóteles va a llegar a este periodo básicamente a través de los textos traducidos por Boecio, no século VI. Esos tratados, Boecio va a traducir a Aristóteles y también le va a dar una forma más escolar, podríamos decir, o sea, más didáctica. ¿No? Va a pegar esos textos áridos de Aristóteles y los colocará de una forma que los alumnos puedan leerlos con más facilidad. Boecio se va a preocupar de transmitir didácticamente los conocimientos de Aristóteles. Por eso le va a utilizar varios símbolos y varias formas de explicar la lógica de una manera, como falei, más didáctica. Un método era siempre un mismo. Un mestre leía o texto a ser estudiado, era alexio, interrompendo en algunos trechos su lectura para un comentario que precisaba un sentido literal, o sensus da passagem. Después extraía su sentimiento profundo y culto. Podríamos decir así cómo era este estudio, básicamente en tres partes: leitura, traducción, comentario. Leitura, traducción, comentario. Y así iba transcurriendo a aula. Un mestre leía un texto, o traducía, o comentaba. Un mestre leía un texto, o traducía y o comentaba. Entonces, así básicamente era a aula. Un mestre era un leitor, un traductor y un comentador. O sea, lo que se trataba finalmente era de extraer un sentido profundo y oculto del texto. Si nós pudiésemos, quando leemos, já extrair tudo o que o texto tem, então não precisamos um professor. Precisamos um professor para que nos ajude a compreender aquilo que nós mesmos somos incapazes de compreender no texto. Se nós pudiésemos ler Aristóteles e leímos e entendemos na hora, bom, não precisamos professores de Aristóteles. Precisamos professores porque eles nos ajudarão a entender um sentido profundo que eles conseguiram a través de muitos anos de estudo. Por isso se entende que o professor tem que ter muito mais anos de estudo e mais conhecimento que o próprio aluno. Não existe um aluno, ou muito raro seria que um aluno pudesse saber mais que um professor, embora isso sempre pode acontecer, e de fato tem acontecido. Em su didascalión, Hugo de San Víctor, que foi na primeira metade do século XII o principal mestre da Escola Canônica de San Víctor de París, forneceu um quadro muito preciso do que devia ser esse método da lectio, aplicando tanto às artes liberais quanto à teologia. Mostra, entre outros, como a utilização da arte do trivium e do quadrivium pode ajudar a extrair os diferentes sentidos das Sagradas Escrituras. A través de sua exposição, percebe-se que essa pedagogia do início do século XII atingirá um nível notável de acuidade e de rigor, mas permanecia, contudo, muito sumisa à letra dos textos explicados. Isso também vai ser aplicado para a Bíblia. O mestre lê, traduz e comenta. Bom, aqui temos uma imagem de um mestre medieval. Embora possivelmente não eram assim, a maioria das imagens que nós temos de Idade Média são contemporâneas. Alguém imaginou que eram assim, principalmente no século XIX. Todo que nós sabemos, muitas das coisas que nós sabemos de Idade Média foram invenções do século XIX. Dos outros aspectos são importantes para entender o nascimento das universidades. Como nossa preocupação é entender esse nascimento das universidades, teremos que estar preocupados quais eram os elementos que vão permitir o nascimento dessa universidade. Bom, o primeiro deles era o valor da dialéctica. A dialéctica, de alguma maneira, é o que vai dar ao estudo um caráter, digamos assim, mais científico. E vinha acontecendo a partir do século XI, e que no século XII seria usada fecundamente por muitos autores, especialmente nos estudos teológicos. A dialéctica era audaciosa, inovadora, racionalista e crítica. Bom, esses são os elementos que constituem precisamente o saber universitário. Audaciosa, inovadora, racionalista e crítica.
Eso diferenciaba los estudios universitarios de cualquier otro estudio que pudiese haber por ahí. Ela permitía leer los textos de un modo completamente nuevo y por ese motivo los profesores que usaron la dialéctica muchas veces fueron condenados por la iglesia oficial. Por ejemplo, los textos de Abelardo. Abelardo dirá que para saber que a dialéctica é o que nos permite conocer a falsedade ou verdade de um texto. É através de um questionamento do texto que nós podemos saber extraer a verdade dela. Ou seja, a verdade não é anterior, não é? Há que extraí-la do próprio texto. Outro elemento que vai permitir o nascimento das universidades será as traduções. Sem as traduções do mundo antigo, seria muito difícil que houvesse esse grande salto qualitativo dos estudos nas universidades. Então, as traduções dos textos antigos, que não se conheciam na época carolíngia, nas universidades sim vão ser ampliamente conhecidos. As traduções permitiram aos pensadores medievais ter contato com a grande herança do pensamento clássico antigo. Claramente, Aristóteles. Aristóteles va a ser traducido y algunas de estas traducciones van a llegar a través de los comentadores árabes, especialmente Avicena y Averroes. Uno de los centros importantes de traducción del mundo antiguo y Aristóteles y otros va a ser la Escuela de Traductores de Toledo, en España. Ellos van a hacer una importantísima obra de traducción de los textos antiguos. Algunos de esos textos van a ser traducidos do árabe, otros do grego, mas lo importante es que es a través de Escuela de Traductores de Toledo que muchos de estos textos de antigüedad van a llegar a París, considerando que muchos de los profesores de París simplemente no leen griego ni árabe, entonces era necesario esas traducciones. A los dos elementos mencionados anteriormente podemos acrescentar un renacimiento y un surgimiento de las ciudades, Claro, las ciudades van a ser un lugar donde se van a abrigar las universidades. Una grande universidad generalmente también está en una grande ciudad. El desenvolvimiento de París, por ejemplo, va a permitir que la Universidad de París se va a desenvolver. A ciudad va a fornecer los medios para morar y para vivir todos los estudiantes como profesores. Bom, nós estamos hablando do nascimento das universidades. A pergunta é, qual é a primeira universidade que existiu no mundo? Hoje existe um consenso de que a primeira universidade é a Universidade de Paris. A Universidade de Paris é considerada a primeira universidade. Un importante factor de desenvolvimento da universidade medieval foi a universidade, originada nas escolas da catedral, que veio a ser reconhecida em 1200 por Felipe Augusto. Tornou-se o grande centro transalpino do ensino teológico ortodoxo e do tomismo. Essa é a Universidade de Paris. A partir da década de 1220, as órdenes mendicantes ampliaram seu ensino e durante os séculos XIII e XIV. A Universidade de Paris foi o mais famoso centro de saber da cristandade, tendo entre seus professores Alexandre de Hales, San Boaventura, Alberto Magno e, claramente, Tomás de Aquino, possivelmente o maior mestre da Universidade de Paris da época medieval. A Paris medieval foi importante pela combinação das funções de capital política, de centro mercantil e de maior centro intelectual e artístico da Europa setentrional. Ou seja, a universidade não nasce à toa em um lugar, mas há um contexto que permite que a universidade nasça e se desenvolva. Bom, aqui temos uma foto. Segunda universidade. Qual será a segunda universidade? A primeira é de Paris. Bom, a segunda universidade é considerada a Universidade de Bolonha, na Itália. A Universidade de Bolonha é considerada a segunda universidade. Bolonha, universidade fundada no século XI em consequência do ressurgimento do interesse pelo estudo do direito, a fama de Bolonha era tão grande em meados do século XII que o imperador Federico I convocou seus doutores em leis
a Rancaglia para emitir un parecer en su conflicto con las comunidades lombardas. ¿No es? Si el propio emperador va a llamar a los profesores de las universidades para definir un problema tan grande, es que de fato las universidades estaban teniendo un prestigio muy alto. Bom, a semelhança da Universidade de Paris, a de Bologna estava organizada em nações e em 1265 estas incluirían estudiantes vindos de países tan distantes como Inglaterra, a Polonia y a Hungría. ¿No es? Entonces, ellas se organizaban en grupos por nacionalidades, ¿no es? Y ellas así era que funcionaban. ¿No? Entonces, teníamos su grupo de estudiantes, por ejemplo, de Polonia, de Inglaterra y de otros. El prestigio de Bologna baseóse principalmente en las obras de dos hombres, Irnerio, que por volta de 1080 separó o estudio do direito das outras artes, e Graciano, que en 1140 unificó el derecho canónico en seu decretum y distinguió da teología. Honorio III concedió a la universidad un cierto grado de autonomía y en 1218, y más adiante en ese mismo século, la comenzó y se desenvolvió una notable escuela de medicinas. ¿No es? Entonces, vemos que esta Universidad de Bologna va a se desenvolver, ¿no es? Más Bologna va a se transformar principalmente en un grande centro de estudio da medicina. Entonces, a Universidad de Bologna, ¿no es? Y de París son a primera y a segunda universidad, ¿no es? Entonces, agora cuando alguien pregunte para vocês cuál es la primera universidad del mundo, você ya puede falar claramente es París, y a segunda, bom, es Bologna. Porém, antes de terminar, eu queria explicar um pouquinho melhor algo que eu falei no começo. Né? Lembram que eu falei de que quando se escuta por aí de que a Idade Média é um período de trevas, não é? Vocês poderiam dizer, mas como? Na Idade Média se criaram as universidades. Bom, e isso é verdade, não é? Então, uma das coisas menos verídicas que existem é colocar a Idade Média como um período de trevas ou de oscurantismo e um monte de coisas que não correspondem com a realidade. Como qualquer época, né? A Idade Média, claro, teve seus problemas, como no século XX também tivemos guerras mundiais, bombas atômicas, no século XIX outros problemas. Não é? Mas tratar todo o período medieval como um período de trevas ou de oscurantismo, de falta de cultura, inclusive a vezes, por exemplo, se fala, quando alguém está falando alguma coisa, parece um medieval, não é? Voltamos à Idade Média. Bom, todo isso não corresponde, nem há textos que digam essas coisas, não é? Muitas destas coisas, eu falei rapidinho em um momento aí na aula, que muitas destas coisas foram criadas no século XIX. Vocês querem um exemplo que talvez seja um pouco cômico, não é? Vocês escutaram falar de cinto de castidade? Bom, a notícia é que não existe nada na Idade Média, nenhum texto, nada, nenhuma imagem que fale de cinto de castidade. Mas no filme, muitas vezes se vai associar a esto, el cinto de castidad con Edad Media. Cinto de castidad fue algo inventado en el século XIX, ¿no? Y se colocaron en Edad Media. Inclusive, hace poco tiempo atrás, muchos de los museos de Europa tenían cintos de castidad que eran construidos en el século XIX y se pensaba que eran antiguos. Gracias a Dios, su buen senso prevaleció y hoy aquellos cintos continúan, más de un letrero que dice reproducción artística del século XIX. ¿No es? Entonces, toda también se fala, por ejemplo, instrumentos de tortura medieval. No existe nada de eso, no existe. No hay instrumentos de tortura medievales así, no llegaron hasta nuestro medio. ¿No? Se fala de Inquisición. Bueno, la Inquisición comienza no século XVI. Bueno, eso ya no es a Idade Media, es a modernidad. ¿No? En España, a Inquisición será feita por Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Eso es século XVI. No significa que en la Edad Media no hubo tortura o no, claro que hubo, no existe una época perfecta, más o menos como cualquier otra época. O error sería atribuir a ese periodo así solamente elementos negativos, tortura, oscurantismo, eso no corresponde con la realidad. ¿No? En la Edad Media va a existir un trabajo enorme de cuidado de la cultura antigua. De transmisión de la cultura antigua y de copiar los textos antiguos. ¿No? Entonces, todo eso va a ser trabajo medieval. Y principalmente lo que vimos hoy, que serán las universidades. ¿No? Entonces, cuando alguien fale para vocês, ¿no? Todas estas cosas de Edad Media, de oscurantismo o de tortura, la primera cosa
que você tem que perguntar qual será? Em que texto está isso? Que documento você tem que comprove o que você está falando? Se ele não tiver um texto ou um documento que comprove o que está falando, diga que ele tem que se informar melhor. Filme não vale, porque a maioria da informação que a pessoa tem são filmes. Ah, que tal filme? Não, filme não vale. A maioria das pessoas que fazem filme nunca leram nada, nem entendem nada da Idade Média. Espero que a aula tenha sido proveitosa e até a próxima.